Olá, estou de volta com mais um vídeo e continuando o vídeo sobre a missa parte por parte. No anterior eu falei sobre os ritos iniciais e hoje falo sobre a liturgia da palavra. A liturgia da palavra ela é composta pela primeira leitura, pelo salmo responsorial, pela segunda leitura, pela sequência quando é períodos de festa, a aclamação do evangelho, a homilia, a profissão de fé e as preces da Assembleia. A primeira leitura, antes de iniciar a primeira leitura, recomenda-se que em períodos especiais, como por exemplo o mês da Bíblia, se faça a intronização da palavra. Então, se houver intronização da palavra, é importante que a pessoa que vai proclamar a primeira leitura, ela entre com a palavra. E a palavra sempre recomendada é o lecionário. Então, a pessoa entra com o livro sagrado, apresenta para a Assembleia quando chega diante do altar, depois entrega para o presidente da celebração, ele beija o livro, devolve para a pessoa e ela vai até a mesa da palavra, onde faz uma breve reverência e proclama a palavra. É importante que a pessoa que vai proclamar essa palavra ela esteja adequadamente vestida, com as vestes litúrgicas, que ela esteja também devidamente preparada para fazer essa proclamação. A preparação significa uma leitura prévia, que ela tenha lido, meditado, rezado antes de proclamar a leitura. Vale lembrar também que a primeira leitura, a maior parte dos tempos litúrgicos é uma leitura do Antigo Testamento, exceto no tempo da Páscoa ou em ocasiões especiais, que é uma leitura do Novo Testamento, quando é o tempo da Páscoa, então são sempre leituras do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas, comumente, a primeira leitura é sempre uma leitura do Antigo Testamento. No final da proclamação, a pessoa sempre diz palavra do Senhor no singular, nunca no plural, palavras do Senhor, não, é sempre palavra do Senhor. E ao proclamar é importante que as pessoas olhem para a Assembleia, isso porque nós não proclamamos a palavra para nós, mas sempre para a Assembleia. Então é importante que a pessoa que esteja proclamando a primeira leitura ou as demais leituras, ela sempre olhe para a Assembleia. Depois da primeira leitura vem o salmo responsorial, que significa salmo de resposta, resposta da primeira leitura. Por isso o salmo sempre tem que estar relacionado com a primeira leitura. Por isso não se pode trocar o salmo, substituir o salmo por outro canto ou por versões do salmo. O salmo é sempre aquele que encontra-se no lecionário, aquilo que a liturgia indica, e a melodia, então, é importante que seja uma melodia litúrgica. Hoje virou um modismo colocar melodias gospel nos salmos, e isso é algo que não é recomendado, mas predomina-se muitas vezes melodia de igrejas evangélicas nos nossos salmos litúrgicos. Por isso que é importante que quem proclama o salmo conheça um pouco o inário litúrgico da CNBB, as melodias que a igreja recomenda, para não colocar melodias gospel, que nós chamamos de dizer, nos salmos dentro da missa. O salmista, quem proclama o salmo é chamado de salmista ou cantor dos salmos, está lá no missal romano. Então o salmo ele pode ser cantado, ele deve ser cantado, mas em ocasiões em que não se pode cantar, ele pode ser recitado. O salmo não é lido, o salmo ou é cantado ou é recitado, porque ele é uma poesia. Mas pelo menos que o refrão do salmo seja cantado. Então, se o salmo for recitado, o refrão dele pode ser cantado pela Assembleia. E ao colocar uma melodia no salmo, é importante que essa melodia seja uma melodia que a Assembleia possa acompanhar, pelo menos um refrão do salmo que a Assembleia possa acompanhar. Evite, então, copiar melodias de músicas profanas para colocar nos salmos.
Às vezes as pessoas utilizam melodias de músicas populares, de músicas do universo que não é o universo religioso. Isso não é indicado para os salmos. Por isso eu recomendo que seja sempre o salmo responsorial, seja o salmo indicado pelo inário litúrgico. Mesma coisa, recomendo a questão das vestes litúrgicas. O salmo deve ser sempre recitado ou cantado da mesa da palavra, porque ele é leitura bíblica. Eu já disse isso num outro vídeo, para evitar que seja cantado lá do coral de um outro lugar, porque é uma leitura bíblica. A leitura bíblica sempre deve ser feita da mesa da palavra. Depois do salmo responsorial, aí nós temos a segunda leitura. A segunda leitura, ela é geralmente uma leitura de uma epístola, de uma carta. Então a entonação da segunda leitura deve ser diferente da primeira, deve ser diferente do salmo. O leitor deve dar uma entonação diferente, como se estivesse de fato lendo uma carta, quando for carta, que na maioria das vezes, a segunda leitura é trecho de uma carta. Durante a semana não se tem a segunda leitura. A segunda leitura é sempre nas celebrações dominicais e nas solenidades e festas. Recomendo a mesma coisa, a questão da postura, do uso correto do microfone nas três leituras, tanto na segunda quanto no salmo e também nas demais. O uso correto do microfone é muito importante. O olhar para a Assembleia é valioso, isso dá um diferencial na leitura, quando a pessoa que lê, que proclama, ela consegue ler e ao mesmo tempo olhar para a Assembleia. Então o destaque da segunda leitura é a mudança da entonação da leitura, que é diferente da primeira e do salmo. Quando é um período festivo ou uma festa, depois da segunda leitura, nós temos a chamada sequência, que ela vai aparecer só em ocasiões especiais, como por exemplo, no período da Páscoa, vai ter algum momento na solenidade da Páscoa, tem a sequência. Em Pentecostes temos a sequência. Em outras solenidades, dependendo de uma festa de um santo, de um padroeiro, da importância dele, vai ter também uma sequência. Recomenda-se que sempre a sequência também seja cantada, e ela seja cantada da mesa da palavra. A maioria das equipes de canto cantam a sequência lá do lugar onde estão tocando. Ela recomenda que é a mesma coisa do salmo. Se tem sequência, a sequência deve ser cantada e cantada da mesa da palavra. A Assembleia não se levanta durante o canto da sequência, porque às vezes há uma confusão com a aclamação do Evangelho. Porque terminou a primeira leitura, como a sequência não é algo comum, a hora que começa a cantar a sequência, a Assembleia levanta, mas não, a sequência é uma leitura que a Assembleia está sentada. Depois, na aclamação, é que ela vai se levantar. Então é bom dar essa recomendação às vezes para as pessoas permanecerem sentadas. Ela pode ser feita pelo próprio salmista, ou então por uma pessoa escolhida para fazer exclusivamente a sequência. Quem vai cantar anuncia então a sequência para não confundir a Assembleia com a aclamação. Depois da sequência que vem a aclamação, aí sim a Assembleia se levanta. Mais um dado importante da aclamação é que a Assembleia deveria se levantar na hora que começa o canto, não nos primeiros dedilhados do instrumento para aclamação. Então, uma recomendação importante é que você observe o presidente da celebração. Espere o presidente da celebração se levantar para depois você se levantar. A Assembleia dificilmente vai fazer isso, deveria. Mas pelo menos a equipe litúrgica, a equipe que está de celebração, que está no presbitério, ela deveria primeiro esperar o presidente da celebração se levantar, para depois ela se levantar na hora da aclamação. E você pode observar que o presidente da celebração vai se levantar na hora que começa a letra da aclamação, e não no primeiro dedilhado do violão.
A aclamação, ela precisa estar sempre em sintonia com o Evangelho, por isso não invente versões de aclamação com outras letras. Para evitar erro, a aclamação deve ser sempre aquela que está lá no Missal Romano, porque ela está na sequência, ela vai aclamar aquilo que vai ser proclamado em seguida, porque você fala uma coisa na proclamação e depois a leitura do Evangelho diz outra completamente diferente, por isso não se pode também substituir a aclamação. O mesmo serve para que serve para o Salmo, serve para a aclamação do Evangelho. Ela tem uma estreita sintonia com o Evangelho. Na Quaresma não se canta o aleluia na aclamação. Às vezes as pessoas estão tão distraídas que acabam cantando o aleluia no período da Quaresma. Então durante a aclamação não se tem aleluia no período da Quaresma. A aclamação, ela pode também ser lida, não precisa ser necessariamente cantada. Porém, se ela for lida, que seja lida de uma maneira bastante adequada. Não havendo quem recite a aclamação ou quem cante a aclamação, o próprio presidente da celebração poderá fazê-la. A proclamação do Evangelho, então, vem em seguida a aclamação, aí toda a Assembleia estando em pé. Quem faz a proclamação do Evangelho é sempre o padre ou o diácono, nunca um leigo faz a proclamação do Evangelho. Nesse caso, há um padre concelebrante, geralmente é o padre que está concelebrando, que proclama o Evangelho. Então anuncia-se a proclamação do Evangelho, ou quem vai proclamá-lo, o Senhor esteja convosco. Em seguida dessa anunciação, se for algo, uma celebração festiva, tem o incenso, a incensação do Evangelho com 3 ductos, e depois continua a proclamação do Evangelho. A entonação dada na proclamação do Evangelho, ela deve ser também distinta das demais leituras. E ao término, claro, se diz também no singular, palavra da salvação e nunca palavras da salvação. Terminado a proclamação do Evangelho, pode-se dar os minutos de silêncio, isso é opcional, e em seguida vem a homilia. A homilia eu já disse num outro vídeo, mas aqui eu vou fazer resumidamente, falar resumidamente da homilia. Ela deve ser feita, recomenda-se que ela seja feita sempre da mesa da palavra, porque ela é palavra. Não deve ultrapassar entre os 15 minutos, de 10 a 12 minutos, o máximo 15 minutos numa homilia, que já é extensa. 12 minutos numa homilia é o ideal. Ela deve estar sempre centrada na palavra de Deus, mas também atualizada com o contexto litúrgico, com o contexto da realidade que se está vivendo na comunidade. Então essa atualização, ela é significativa na homilia. Antigamente se usava o termo sermão, tanto que a gente tem ali aquela clássica obra do padre Antônio Vieira, os sermões do padre Antônio Vieira. Mas hoje não se usa mais a palavra sermão, hoje é homilia, que significa uma conversa familiar, algo ao mesmo tempo simples, mas focado na liturgia da palavra. E ela deve ter uma sequência lógica, princípio, meio e fim. Quem vai preparar a homilia deve ter esse cuidado também para não se perder durante a homilia. E ela deve ser sempre preparada com antecedência. Após a homilia também se pede um momento de silêncio, interiorização daquilo que foi lido e depois a profissão de fé, que é o símbolo da nossa fé, que é a oração do creio, o credo, em que nós temos ali o que nós acreditamos da nossa doutrina, é a síntese da nossa doutrina. No creio nós temos 2 versões. O credo comum, que nós rezamos em quase todas as missas, e o credo niceno-constantinopolitano, que aparece em ocasiões especiais. Ele tem esse nome porque ele foi elaborado no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo e de Constantinopla em 381 antes de Cristo.
É um credo com uma letra belíssima, um clássico da nossa liturgia, e ele aparece, portanto, em ocasiões especiais. E também existe uma outra versão do creio que pode ser feito perguntas e respostas, como se faz em ocasiões de batismo, renovação das promessas batismais, em ocasiões de crisma. O credo só se reza nas missas dominicais, durante a semana não tem a oração do creio, e ela sempre é iniciada pelo presidente da celebração. E o credo também pode ser cantado, se for uma missa solene, pode-se cantar a oração do creio. Após o creio, vem a oração dos fiéis ou as preces da comunidade, ou também chamado de oração universal. Por que ela chama oração universal? Porque a oração da igreja, a igreja católica é a igreja universal. Ela abarca as necessidades do universo. Então, dentro das preces, ela tem essa seguinte sequência. Reza-se pelas necessidades da igreja, pelos poderes públicos, pela salvação do mundo, pelos que sofrem ou passam dificuldades e pelas necessidades da comunidade local. São esses 4, 5 elementos que aparecem na sequência das preces. O presidente ele faz a introdução das preces, depois um leitor vai fazer a leitura das preces, sempre também da mesa da palavra. Lembrando que nós estamos no rito da palavra, as preces na mesa da palavra. E depois o presidente conclui com uma breve oração, faz uma conclusão que pode ser espontânea ou pode ser aquelas que vêm prontas no missal romano. E a Assembleia sempre deve responder às preces. E quando tem ladainha de todos os santos, uma missa solene, por exemplo, substitui-se as preces pela ladainha de todos os santos. Se você ficou com alguma dúvida ainda, você pode consultar o missal romano, pode consultar o cerimonial dos bispos, que ali tem todas essas e muitas outras indicações. No próximo vídeo, falo da liturgia eucarística.